Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo, que ainda se recuperando dessa eliminação, nada agradável, muito triste a noite de ontem, mas já pensando no Campeonato Brasileiro. E pensar no Campeonato Brasileiro nos levanta uma questão: teremos rodada no fim de semana? Por que essa pergunta? Porque o Flamengo já declarou, e já tem uma liminar favorável, afirmando que ele pode voltar a ter torcida no seu estádio. E todos os outros clubes, os outros 19 clubes entraram, assim, publicaram uma carta, mandaram uma carta à CBF, falando que não vão entrar em campo caso o Flamengo seja o único time a ter, a ter direito a público no estádio. E, enfim, estamos aqui numa situação em que é possível, eu particularmente acho pouco provável, mas é possível que não tenhamos a próxima rodada ou que o Flamengo entre em campo sozinho aí. Para explicar todo o contexto, as equipes de futebol estão tentando pleitear a volta de público há algum tempo. Por quê? Porque, cara, é uma receita muito importante para as equipes, é o dia de jogo, é o que eles vendem dentro do estádio, que eles têm participação, são os ingressos, e os clubes estão muito prejudicados desde o começo da pandemia. Porém, as autoridades governamentais e sanitárias, elas têm freado isso por enquanto, porque a vacinação no Brasil está atrasada em relação a outros países. Então, assim, a gente vê, por exemplo, Portugal, a partir dessa semana, você não precisa mais andar de máscara em Portugal, porque todo mundo já foi vacinado, o número de casos de Covid já diminuiu consideravelmente, está bem pequeno, o número de mortes, por consequência, também. Então, as pessoas, elas ainda têm algumas limitações no dia a dia, mas a máscara já foi retirada. Agora, aqui no Brasil, a gente está... eu posso falar de dados do Paraná, porque eu vi hoje. 98% da população maior de 18 anos recebeu a primeira dose da vacina. E mais ou menos uns 30 recebeu a segunda dose. Cara, 70% da população adulta do Paraná ainda não tomou a segunda, então assim, não está imunizada. E daí agora já tem idosos tomando a terceira dose que foi recomendada, né, para dar uma resposta imunológica maior. Então, com todo esse cenário negativo dessa demora e do negacionismo da vacina, e daí da demora de compra, e as negociatas com vacinas que não foram comprovadas, e todos os problemas que são recorrentes no Brasil, os governos estaduais e municipais estão tendendo a não liberar o público até uma certa data, até eles terem uma segurança maior sanitária de que os eventos de grande porte, que é o caso dos jogos de futebol, onde vão milhares de pessoas assistir os jogos com média de público ruim, tem 4 ou 5 mil pessoas assistindo um jogo, sabe? E a gente está falando de jogos que podem ter 30, 40 mil pessoas no mesmo lugar, próximas, aglomeradas, muito provavelmente sem cuidado nenhum, e que podem transmitir essa doença, que é muito séria, muito grave, mortal, e que, se não é mortal no primeiro momento, pode até deixar sequelas que no futuro pode causar a mortalidade das pessoas. Tem algumas cardiopatias aí, doenças do coração, que podem vir, mesmo que a pessoa nesse momento não sofra com elas. Então, cara, é uma doença extremamente grave, o negócio é muito sério, é muito perigoso, o assunto é muito sério, e com isso, é, as equipes têm se preservado por conta de preservar a vida. Então, assim, as pessoas sensatas, os dirigentes sensatos, sejam de times e de governos, estão tentando segurar o máximo que podem, até por uma questão logística da saúde de cada lugar. Se você começa a aumentar a transmissão de volta, entra naquele estado que a gente teve alguns meses atrás, de você não ter mais vaga em UTI, as pessoas terem que ficar em lista de espera, você ter que abrir vagas correndo com equipes que às vezes não estão tão bem treinadas e que também você está colocando mais profissionais de saúde em risco, porque está colocando mais gente na linha de frente. Então tem muitas coisas para se analisar. Cara, é bem complexo. Não é uma coisa assim que você senta e fala, eu vou liberar, tá tudo certo, olha lá, diminuiu. Semana passada teve 1.000 casos, agora teve 990, tá diminuindo, e pronto, já dá a canetada e acabou. Não,
são muitas coisas que você tem que analisar. Você tem que analisar curva de contágio, curva de morte, vagas de UTI, o que teu sistema de saúde está, quanto você já gastou, sabe? Quanto que ainda tem em caixa para fazer toda essa questão, quantidade de pessoas já vacinadas, já imunizadas, todo mundo. Tudo isso é um cenário muito complexo. Dito isto, existe um time no futebol brasileiro, que eu vou chamar aqui de Império do Mal, que é aquele vermelho e preto que está ganhando tudo e comprando todo mundo. Eu tô com muita raiva, porque eu e o Danilo a gente tava conversando antes e agora me deu raiva, eu não quero falar o nome do time, apesar de respeitar muito a história desse time. Inclusive, eu tava falando pro Danilo que meu primeiro ídolo no futebol foi o Zico, porque foi o primeiro cara que eu vi jogar de destaque e gostava muito. Cara, achava assim, o cara jogava demais e me traz lembranças boas, sabe? E aí eu tava falando do Júnior também, aquele que é comentarista da Globo, sabe? Aquele lá, ele jogou muita bola, cara, tanto de volante quanto de lateral esquerdo, em duas passagens pelo Flamengo. E, cara, gostava muito dele como jogador, espetacular, qualidade técnica, visão, velocidade. Era um jogador. O Júnior era à frente do tempo dele. E hoje eu tenho que associar a imagem do Flamengo com coisas ruins. Acabei falando o nome. Seja caso Ninho do Urubu, que eu não vou falar hoje, porque isso me tira do sério, e é por isso que eu estou revoltado, desculpem. Mas eu quero falar que por que o Flamengo quer abrir o estádio de volta? Para receber público, para entrar dinheiro. Ponto. Não tem outro motivo. O que acontece quando você abre para o público nesse momento? Primeiro, questão sanitária, que foi tudo isso que a gente já falou agora, que eu já adiantei. E segundo, falta de isonomia, falta de condições iguais dentro da competição. Por quê? Porque quando você joga com torcida, você tem um incentivo a seu favor e que pode prejudicar o moral do adversário. Dito isto, falar do Santos, que é um time que é bem conhecido por jogar muita bola em casa e não jogar nada fora. É um histórico do Santos de ir melhor jogando em casa, e a maioria das equipes joga melhor em casa nos seus domínios, tanto pelo apoio da torcida, quanto por ter o mando de campo e por a questão daquela que a gente fala de fazer lição de casa, né? Ganhar em casa para fora de casa você testa mais a sorte, o adversário tende a jogar um pouco melhor também. Então, com torcida, se por exemplo, Copa do Brasil. O Flamengo foi jogar em Porto Alegre, fez 4-0 no Grêmio, só que lá estava sem torcida. E agora, hoje, eles vão jogar contra o Grêmio de novo, só que no Rio, e vai ter torcida. O Grêmio tentou derrubar a liminar do Flamengo, não conseguiu, e vai ter torcida. Isso já é certo, esse jogo vai ter torcida. O Flamengo vai ter o apoio dos seus torcedores que vão para o jogo. Eu acredito que vão. Eu não sei dizer o número, eu vi em algum lugar, mas eu já esqueci. Mas vai ter um tanto de torcedores que vai estar empurrando o seu time e que isso pode favorecer, porque não deixa a condição igual, e realmente não deixa. Se você tem um jogo que tem duas torcidas, mesmo que seja proporcional à capacidade do estádio, você tem torcedores a favor do seu time num jogo, você tem torcedores a favor do adversário no outro. E essa falta de isonomia é o grande problema que as equipes têm apontado, além da condição de saúde, tá? Dito tudo isso, o Flamengo está tentando e já conseguiu uma liminar favorável no STJD. O governo do Rio de Janeiro já liberou o Flamengo para fazer 2 jogos teste. Então, digamos assim, o argumento, eu vou dizer a desculpa, mas não, o argumento das autoridades do Rio de Janeiro são de que são 2 eventos teste e eles querem testar com o Flamengo. Quais seriam esses jogos? Esse jogo contra o Grêmio e o próximo jogo acho que é contra o Grêmio de novo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí entram as outras equipes que não têm público liberado. Por exemplo, o estado de São Paulo, o governador Dória, já falou que só vai liberar a partir de novembro o público nos estádios. Ou seja, ele deve estar baseado em dados que prevêem que em novembro a situação vai estar um pouco mais tranquila, tanto de questão de imunização quanto da questão sanitária como um todo, e aí você vai poder começar a liberar com públicos menores, fazendo testes, exigindo a comprovação de que a galera não está vacinada, que não está com vírus para poder ir para os jogos, tal. Então você começa fazendo testes mais rígidos, ao pouco você vai aumentando a margem, aumentando a margem, aumentando a margem, até que em algum momento vai voltar ao normal, que isso a gente acha que é só no que vem mesmo, tá? Isso dificilmente vai ter algo diferente disso.
Mas o Flamengo não. O Flamengo já quer fazer, já quer pôr. Pelo Flamengo já estava jogando com 50 mil, 60 mil pessoas no Maracanã, sabe? Tipo, a pira dos caras é quanto mais gente no estádio, mais dinheiro e a gente quer dinheiro. O que me deixa louco da vida, porque o Flamengo acabou de divulgar números de arrecadação e eles bateram o recorde próprio deles, que era o de 2019, que foi o ano espetacular dos caras, e agora em 2021 eles fizeram recorde mesmo com pandemia, porque eles aumentaram rendas em outros setores. O que é sensacional, a administração dos caras, de parabéns, de verdade, eu não estou sendo irônico, é uma coisa espetacular, mostra que o Flamengo desde 2013, com suas novas gestões, com foco de profissionalização, está no caminho certíssimo, cara, e é por isso que tem um time tão dominante, consegue comprar jogadores, já está falando de internacionalização da marca, de comprar um time na Europa, cara, é sensacional, sabe, tipo, o plano, o planejamento e a execução desse planejamento do Flamengo são espetaculares. Porém, por que você tem que colocar vidas em risco? Porque a gente está colocando vida em risco a partir do momento que está aglomerando gente, que a pessoa pode até estar com Covid e ser assintomática, mas vai estar passando para outras pessoas. Aquelas pessoas que vão no estádio podem não acontecer nada com elas, porque elas também podem estar assintomáticas, porém ela chega em casa e passa para um filho, passa para um pai, para um vô, e aí a gente está colocando essas vidas em risco. Desculpem o desabafo, é uma coisa que me deixa louco, porque é muito fácil a gente colocar um número para dizer quanto que vale uma vida humana. E essa vida humana para o Flamengo vale zero, porque o cara vai pôr R$ 50 do ingresso ou do sócio torcedor na conta do Flamengo, depois cai morto e para o Flamengo foi 1, 2, 3, sendo que a torcida dos caras é de milhões de pessoas no Brasil inteiro. E é assim que a lógica da mente dos caras está pensando. Eles não estão respeitando vida, não estão respeitando as pessoas, não estão respeitando o momento crítico, não estão respeitando o sofrimento das pessoas que perderam entes queridos para essa doença, que tiveram a vida prejudicada por essa doença, perderam emprego, que estão passando fome porque agora estão sem emprego e sem condições de trabalhar por causa do momento do mundo problemático. Então, realmente, galera, me desculpem por isso. A gente já explica melhor o que está acontecendo, tá? Basicamente o Flamengo quer jogar com torcida e as outras equipes são das 20 que disputam o campeonato, 17 assinam esse documento. Quem está protocolando os documentos é o jurídico do Palmeiras, então o Palmeiras está encabeçando essas 17 equipes. O Atlético Mineiro e o Cuiabá não têm assinado a documentação, apesar do Atlético Mineiro declarar que vai com a maioria. O Atlético Mineiro também já tem uma liminar do STJD para jogar com público. Num primeiro momento, disse que se o Flamengo colocar público, ia jogar. Mas agora, no segundo momento, eles disseram que mesmo que o Flamengo ponha a gente, eles ainda não vão pôr. Eles vão fazer um estudo. Então, provavelmente, eles vão esperar para ver se vai acontecer alguma coisa com essa rodada, se vai acontecer alguma coisa com o Flamengo, para depois tomar uma decisão. Se não acontecer nada, que é o mais provável, né? O Danilo está falando que realmente não deve acontecer nada, eu concordo. É bem provável que o Atlético Mineiro comece a jogar e daí cada time vai entrar com a sua liminar para buscar, para poder liberar público, que, cara, é um absurdo. Mas vamos deixar para falar isso depois do que acontecer. Por enquanto, o Império do Mal é o Flamengo. Nada contra o momento deles, nada contra a história deles, que eu respeito demais, mas tudo contra esse posicionamento. E aí a gente teve uma ação desses times no STJD, o presidente do STJD já recusou, só que eles entraram de novo e agora o presidente não pode mais julgar, então ele destacou um relator, que se chama Felipe Bevilacqua, e é ele que vai fazer uma análise e vai dar uma resposta. O que eu acho, eu tô com o Danilo, eu acho que não vai dar em nada, porque o futebol brasileiro é uma passação de pano, eu olho para o lado e toco para o outro, sabe? O jeito Ronaldinho lindo de futebol, no lado político é um jeito desgraçado, onde as pessoas fazem vista grossa para que os interesses políticos e financeiros, e principalmente de certas equipes, tá? Eu duvido que se essa briga fosse da Chapecoense contra os outros 19, ia dar em alguma coisa para a Chapecoense. Mas não, é o Flamengo. E o Flamengo a gente sabe. Aquilo que eu já falei antes. Flamengo e cariocas em geral. Tá? Lembre-se do Fluminense. 2 viradas de mesa para salvar o Fluminense. Então, assim,
A gente ainda vai esperar para ver o que vai acontecer, mas a minha opinião, eu tô com o Danilo. Eu acho pouco provável que vai acontecer alguma coisa nesse momento. E, cara, é torcer para que as coisas deem certo no sentido de proibir, derrubar a liminar do Flamengo, Flamengo jogar sem torcida, que as condições de isonomia entre as equipes dentro do campeonato sejam iguais. Existiu um arbitral algum tempo atrás, de definição de regras do campeonato, que todas as equipes falaram que só quando pelo menos 80% das cidades que podem mandar jogos iam liberassem público, aí todas as equipes iam começar a jogar com público. E todos os times falaram, nós vamos seguir o coletivo, inclusive o Flamengo, tá? O Flamengo falou, a gente tá nessa. Agora o Flamengo deu atrás porque o interesse financeiro para eles é mais importante do que as vidas humanas. A grande questão, na verdade, sim, legalmente falando, o Flamengo tá correto, o Flamengo tem todo o direito de ter jogo de volta. É uma certa sacanagem com o Fluminense, no sentido legal da coisa, porque o que acontece? A cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, sob certas condições, permitem a volta de público nos estádios. E o Flamengo conseguiu uma liminar com a STJD, que o Atlético Mineiro também conseguiu, tanto que o Atlético Mineiro já teve jogo com público. Se não me engano, na Série B, alguns times não tá tendo essa isonomia, então eu acho que Cruzeiro, CSA, tem público e os outros não, então a Série B já tá bem mais injusta nesse O sentido. Goiás pegou uma liminar agora também para jogar com público. É isso, acho que é isso. Cruzeiro, Goiás e CSA. E então, dentro de uma questão legal, o Flamengo está totalmente amparado, não existe um motivo legal. A menos que os clubes ou a CBF conseguissem derrubar essa liminar, coisa que eu não vejo acontecendo, porque a decisão do STJD foi bastante clara no sentido de que ela não tem como interferir nessa questão. Ela teria se quisesse, mas ela não quer interferir nessa questão, porque do ponto de vista sanitário, teoricamente, está tudo correto. Existe o protocolo, que aí se vai funcionar ou não, eu acho que não. Estaria tudo amparado, né? Estaria seguro para a volta aos estádios. E existe a permissão, então, do Estado e do STJD falou, não, se pode voltar, quem sou eu para falar que não pode voltar? Se sanitariamente alguém que é da área sanitária diz que é seguro. Então eu entendo a posição da STJD, que é o tipo de posição assim que me revolta e quando um órgão de poder pode exercer o poder de forma correta e não exerce, né? Correta na minha opinião. Então, isso é para deixar muito claro, assim, no âmbito legal, não existe nada que impeça o Flamengo de fazer o que ele está fazendo. A questão aqui parte para o moral, para o ético e para o risco à saúde e à vida humana. Então, o caso do Atlético Mineiro, por exemplo, que teve volta ao público, o que nós vimos foram muitas pessoas aglomeradas, não teve distanciamento, apesar de ter o público reduzido para que, se fosse possível, os torcedores se distanciarem, todos sabem que isso não vai acontecer, e muitas pessoas, quase todas, sem usar máscara. E aí o que acontece? O clube vai falar, a culpa não é minha, as recomendações estão lá e eu fiz o que eu tinha que fazer, assim. É culpa do clube ou não é? Eu acho que, primeiro, isso sim é culpa do clube por colocar os torcedores em risco, mas o clube normalmente não pensa nos seus torcedores dessa maneira, né? A gente já viu casos terríveis aí, tanto de violência nos estádios por negligência de segurança, por superlotação e acidentes por falta de condições nos estádios. Então, assim, o clube brasileiro, no geral, pensa muito pouco no seu torcedor. Então, Flamengo, Atlético Mineiro, não estão se importando se as pessoas vão, se os seus torcedores vão morrer de Covid ou não. Eles querem ter aí um lucro maior, querem ter uma vantagem no âmbito esportivo por ter a presença de torcida. Então, o que está pegando os times paulistas estão impossibilitados até novembro.
o caso do Atlético Paranaense, por exemplo, eu consigo ver assim, muito nitidamente que em breve, até o final do mês, eles conseguem essa liminar também se o Flamengo jogar com o público. E, e aí a questão é que o Flamengo também não está ligando para mais ninguém. E é muito interessante que os clubes tenham se unido com essa posição, porque os clubes, no geral, são muito pouco unidos ou são unidos por motivos mais políticos, só que no sentido ruim da política, né? Aquela coisa do tipo, eu quero me dar bem, se eu vou me dar bem com essa pessoa, mesmo que ela esteja errada ou que ela esteja cometendo um crime, eu vou com ela. Assim. Acho que isso é muito comum, é comum até demais no futebol brasileiro. Mas enfim, nesse caso eles se uniram. Só que o Flamengo está num momento de tanto poder nesses bastidores políticos que teve o negócio da lei do mandante, ele conseguiu meio que por conta própria, tem uma proximidade muito grande do presidente do Flamengo com o presidente da CBF, com o presidente da República. Então, assim, a situação atual do Flamengo politicamente é muito forte. E é isso que me compele a pensar no que é que vai acontecer. Então, voltando à questão inicial, legalmente eu acho que não tem muita coisa que possa ser feita. Eu acho que assim, o Flamengo poderia ser digno, poderia ser nobre, poderia pensar numa competição mais justa e falar, tipo, tudo bem, vamos jogar sem público agora e aí decidimos na hora que todos puderem jogar. Seria excelente, mas nitidamente o Flamengo não está dando a mínima para a questão de isonomia, não é nenhum interesse dele, enfim, cada um com suas opiniões. E aí, os clubes estão apelando à CBF, ao STJD, mas o STJD eu já não vejo como fazer mais nada, eles não vão passar por cima da própria decisão. E a manifestação dos clubes, e aí envolvendo todos os 19, porque, como o Carlos disse, Atlético Mineiro e Cuiabá não assinaram o manifesto, a, a solicitação de derrubada da liminar, né, junto ao STJD. Então foram só 17 clubes. Mas todos os 19, aí, incluindo o Atlético Mineiro, estão juntos na ideia de que não volta Campeonato Brasileiro se não forem se não forem todos nas mesmas condições. Então, aparentemente, estariam todos os clubes assinando esse manifesto junto à CBF para que o Campeonato Brasileiro não retorne, ou seja, cancelada a rodada, ou seja, adiada, até que o Flamengo se pronuncie que não vai ter público ou que todos podem jogar com público. Essa é uma queda de braço interessante, e é isso que a gente vai ficar acompanhando até a sexta, sábado, que vai ser a realização da rodada. Por quê? Vai ser a grande pergunta, então se torna essa: qual é a força política que esses times têm, qual é o nível de união que eles vão ter e até qual ponto eles vão levar para ganhar essa briga com o Flamengo. Como eu disse, o Flamengo está muito forte politicamente, então eu não consigo assim ver o Flamengo tipo dando para trás e admitindo que não era o momento de falar isso ou coisa parecida. E aí a minha opinião pessoal é que a CBF não vai se posicionar, ela não vai ter. Acho que ela até procurou a STJD, eu li em algum lugar que eles tinham procurado a STJD para, enfim, mostrar que, tipo, eu também sou contra um clube ter o público de volta e os outros todos não. Mas a CBF também já permitiu que o Flamengo tivesse público contra o Grêmio, o que também acaba com a questão de isonomia, né? Mesmo que o Flamengo tenha ganhado lá de 4-0 sem público, o Grêmio sempre vai poder alegar que com o público talvez a coisa fosse diferente. E é um grande prejuízo. Então a isonomia já não existe para o Flamengo desde esse jogo do Grêmio, porque hoje o Flamengo entra em campo com o público, com o liminar, com o direito de ter público e vai ter público. Então, a CBF não está muito querendo comprar essa briga também. Eu não vejo a CBF se posicionando, até porque ela é muito aliada do Flamengo. E, e aí, se a CBF não se posicionar e não determinar que o campeonato está suspenso, como foi no começo da pandemia, por exemplo, cabe aos clubes tomarem atitude condizente com o que eles falaram. E aí que é o pulo do gato. Aí que é a grande questão. Os clubes vão fazer o que eles prometeram, porque isso significaria ter um risco de possivelmente multa e todos eles tomarem WO, exceto o Flamengo. E aí a crise toda vai ser gigantesca, assim, porque
na minha concepção, né? Se 19 clubes de fato assumem essa posição e levam para frente, o campeonato, se uma rodada parar por causa disso, aí eu acho que o campeonato paralisa até que o Flamengo entre no mesmo nível e aí eles vão ter que brigar por outras coisas, assim, porque a partir do momento que todo mundo se ferrou, eu acho que ninguém vai querer, tipo, assumir de voltar pra, com a cabeça baixa. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que a rodada vai acontecer normalmente. Eu acho que o Flamengo vai ser o único a ter público. Eu sou muito descrente nessa união dos clubes. Eu não acho que a CBF vai se assumir contra o Flamengo. Eu não acho que os clubes vão assumir a própria palavra na hora que a coisa apertar. Mas é interessante que nós fiquemos por dentro aí desse assunto, dessa temática, porque vai que, né, os clubes demonstram aí muito mais fibra do que eu tô botando fé neles e daí não temos rodada. Eu ficaria muito surpreso, mas não deixe de ser uma possibilidade. Assim. Na minha opinião remota, não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade. É, o que vai? Vamos falar do que seria o ideal nesse momento. Os times peitarem o Flamengo e aí teria o grande primeiro passo seria que os 19 assinassem o documento e se comprometessem. Não vamos jogar na próxima rodada porque o Flamengo vai ter público e ninguém mais vai ter. Mesmo que seja só adiada, já dá peso, porque é uma coisa que, cara, nunca aconteceu desse jeito. Ah, já teve rodada adiada por algum motivo, outro já teve briga, já teve ruptura com a CBF antes, mas no fim acaba tudo em pizza sempre, sempre, nada muda. É aquele meme do crime ocorre e nada acontece feijoada, né? O maior retrato do Brasil. É... Seria o ideal. E aí, na sequência, se não o Flamengo não voltasse atrás, seja através da justiça ou da CBF ou por conta própria, que seria digníssimo da parte do Flamengo falar isso, mas, cara, honra e dignidade no Brasil não valem nada, as pessoas não conseguem. A questão ética que o Danilo falou, cara, moral, os caras estão um pouco preocupados. E aí, porventura, o Flamengo botando sua posição e a CBF estando de acordo com a posição do Flamengo, seria que os times rompessem e daí montassem a sua liga, poderiam dar continuidade no campeonato através da liga, né? Então você cria o regulamento que diz que todos os resultados são válidos, deixa o Flamengo de fora, fala assim, Flamengo, você não vai jogar, amiguinho. E daí todos os times que fossem jogar contra o Flamengo ganhariam por WO, daí no regulamento diria quantos gols seria, bababá. Então tem toda uma possibilidade. Vai acontecer? Lógico que não. Não vai, cara. Nosso futebol é sempre igual, sempre a mesma coisa. Os 19 times têm mais medo de ficar de fora de uma Libertadores ou de uma Sul-Americana do que de eles montarem uma liga e o Flamengo ficar de fora. Porque daí eles poderiam peitar e falar: não, os classificados daqui são os que vão para a Sul-Americana. E daí, Brasil não tem poder na Comebol, cara, sabe? O Brasil nunca teve influência nenhuma. Se essa liga tivesse alguma certa influência, poderia já negociar direto com a Comebol, falando, ó, se os caras peitarem lá, nós vamos brigar e os caras do nosso campeonato, da liga que a gente vai criar, é que vão ser classificados. E a Comebol poderia avalizar. Não vai. Por quê? Porque é política. E para a Comebol, o que é mais interessante? Ter a CBF ao lado, não os clubes. Porque os clubes nas decisões políticas das entidades têm um peso muito pequeno. As confederações e federações é que têm peso grande. Então, que é um problema desse modelo que a gente tem no mundo, tá? Não é uma exclusividade nossa. Na FIFA é a mesma coisa. Você vai ver lá os caras de nações que o futebol é inexpressivo ganhando, bancando candidatos de peso, trazendo votos que fazem diferença. Né? Então, a questão política não permite. Falando do Flamengo também, lembrem, o Andréas Pereira jogou contra o Santos, fez um gol e ele não poderia ter jogado. Até aí, vamos dizer que foi um problema da Anvisa, blá, 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 blá. O William ainda não estreou pelo Corinthians pelo motivo que o Andrés Pereira não deveria poder jogar. Eles precisavam cumprir uma quarentena de 2 semanas, onde eles não poderiam nem treinar, nem comparecer em atividades. E os dois estão treinando normalmente. O William só tá impedido de treinar, de jogar. Mas o Andrés Pereira já treinou, já jogou e assim, ó,
O Santos entrou com uma representação, cara. Os caras estavam falando que o máximo que vai acontecer é o Flamengo tomar uma multa, e a multa, se não me engano, começa em R$ 2.000, cara. R$ 2.000, velho. O que é R$ 2.000 pro Flamengo? Sabe? Se você não causa um prejuízo esportivo ou financeiro pro cara, ele vai continuar quebrando regra, cara. Porque vale muito, compensa muito mais ele pagar a multa, sabe? Tipo, ai, cara, é tanto problema, tanta coisa errada que fica difícil. E assim, é histórico, cultural, nacional. A gente tem um problema muito grande de instituições, processos e a gente tem uma ética extremamente falha, a nossa cultura é problemática nisso, porque a gente tem uma cultura de éticas ruins, de sempre pensar no financeiro primeiro, sabe? Cara, é muito problema para falar de uma vez só. É uma coisa que não se resolve da noite para o dia, não é só estalar o dedo e tá tudo certo. É um processo. Mas, especificamente falando, tá rolando, o Palmeiras encabeçou o primeiro pedido de derrubada liminar que foi recusado pelo presidente do STJD e agora está encabeçando, assinado pelos mesmos 17 times, e agora vai ser analisado por um dos vice-presidentes do STJD. Talvez não tenhamos essa rodada. Talvez. Eu acho que vai ter. Mas se não tiver, você já deu um ganho na queda de braço para essas outras 17 equipes que estão pleiteando a isonomia. E eu não vou dizer que estão prezando pela vida de uma forma ingênua, né? De que é só isso. Não. Tem a ver com a isonomia, principalmente da questão do campeonato. E o STJD e a CBF, no âmbito do campeonato, poderiam intervir, sim. Porém, eles estão jogando a bola para as entidades sanitárias, e a entidade sanitária governamental de cada cidade e cada estado é que vai dizer o que pode e o que não pode. E no momento, no Rio de Janeiro, o Flamengo pode. Galera, não sei se vai ter rodada ou não, eu acho que vai. Não sei se vai acontecer alguma coisa ou não, eu acho que não vai dar em nada. Mas se por um acaso acontecer alguma coisa, pelo menos a gente vai ver aquilo que o Danilo falou. É legal que os 17 times estejam unidos e que eles estejam peitando uma situação complicada, porque mostra alguma força, mesmo que não dê em nada, mas já mostra um bom indício do que pode vir se a liga realmente acontecer, que no momento ela está estagnada, tá? Lembrem-se que no início estava todo mundo a favorzão, aí na reunião seguinte o Petralha, dirigente do Atlético Paranaense, brigou com os outros dirigentes da liga, e aí a galera falou, vamos esperar esfriar um pouco e depois a gente retoma. Eu também acho que o momento não é muito propício para ficar falando muita coisa da liga, porque o campeonato está em andamento, cada clube tem os seus problemas, daí tem questões financeiras e competitivas, bababá. Mas decisões como quem vai dirigir, quem que vai, quais são os seus formatos, como que as equipes vão votar, tal, isso já pode ser discutido. E não está acontecendo porque já está tendo desunião lá dentro, que é o que mais acontece. Vai ser união, tal. A gente sempre pensa isso e nunca acontece nada. Então é isso, galera. Vamos esperar para ver. Dependendo do que acontecer no fim de semana, a gente na semana que vem tenta trazer alguma coisa mais aprofundada, mais especial para vocês. Vamos ver se o Dr. Rafael Cobra, a gente vai fazer o convite para ele, mas aí depende da agenda dele. Trazer um especialista em direito para poder falar melhor sobre essa questão jurídica, sobre o que influencia, o que impacta. Mas também depende do que acontecer, porque se não acontecer nada, não adianta. Daí não, é um programa que não vai existir. Aí a gente provavelmente vai estar falando do futebol do Santos e de outras questões aí que a gente pode puxar. A gente sempre vai pensando em assuntos legais para trazer para vocês que envolvam o futebol, especialmente o Santos. Pois é, exatamente isso, né? Esperar um pouco mais, ver o que vai acontecer aí até sexta-feira, que é o nosso dia do pré-jogo, se vai ter pré-jogo, se vai ter a continuação aqui desse vídeo. Mas, como eu já disse, eu acho que vai ter jogo normal, eu não vejo essa força, essa união toda, não. E esperar para ver. Assim. Se eu tivesse que me posicionar, eu falaria que sim, o Flamengo tinha que parar com isso, ou a STJD tinha que parar o Flamengo e não tem cabimento você arriscar a vida e tirar e dar para dar uma vantagem esportiva antiética. Assim, é o troço todo errado, é tudo errado. Mas é a postura que o Flamengo assumiu, né? Faz, pô, assim, nos últimos anos, podemos dizer. Então é isso, é esperar para ver o que vai acontecer e nós seguimos aí acompanhando e aguardando. Galera,
Obrigado por acompanhar nosso trabalho. Desculpe o desabafo, tá? Mas às vezes vai acontecer esse desabafo, porque tem horas que não tem o que falar, a não ser a gente exprimir nossa decepção aí com pessoas que representam entidades, seja clubes, entidades esportivas ou entidades políticas, ou mesmo nossos representantes, que infelizmente a gente tem uma classe de representantes terrível. A gente precisa estudar mais, a gente precisa analisar mais antes de escolher esse pessoal. É muito importante, assim, eu odeio política. Cara, eu odeio política, mas, cara, eu tô sempre lendo e sempre me informando, porque não dá mais, cara. Assim, já faz tempo que não dá, mas a gente precisa ter uma virada cultural nossa no Brasil, porque isso impacta no futebol. O futebol é um retrato do que é a nossa sociedade. A política que a gente vê, seja em Brasília, no nosso estado, na nossa cidade, cara, é a mesma que a gente vê dentro dos clubes, cara. É interesse pessoal, pessoas que nem sempre são qualificadas, mas são indicadas por dirigentes que estão no grupo que está vigente ali no momento, dirigindo o clube, o clube pensando. Acho que a melhor expressão, cara, que é uma que eu trouxe para a vida, quem falou isso para mim foi um colega meu da faculdade, que é jornalista, o Fabiano Klosterman, o Danilo conheceu também, mais ou menos da nossa época, talvez ele só não lembre, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, basicamente eu cuido primeiro do meu interesse, depois eu me preocupo com os interesses coletivos. E enquanto a gente viver isso dentro dos clubes e dentro da nossa sociedade, nada vai mudar, porque os dirigentes pensam assim. O cara que está lá em Brasília pensando assim, vou ajudar o povo, dois, três, talvez seis no meio de 800. A maioria pensa, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, primeiro eu cuido da minha família, dos meus amigos, dos meus indicados, desvio uma grana aqui para todo mundo ficar bem, eu quero ser rico, eu quero viver e tal, e a população, último lugar, cara. Por quê? Porque ele não conhece, cara. Ele não tá nem aí, não tá preocupado. E a gente precisa mudar essa cultura, porque daí a gente consegue mudar essa cultura em outros ambientes, ambientes corporativos, dentro do esporte e dentro de todas as instituições brasileiras. Então, galera, obrigado pelo trabalho, mais uma vez, desculpe pelo desabafo e um grande abraço a todos. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado aos nossos 150 inscritos. A grande marca aí, estamos muito felizes. E no mais, deixe seu like, deixe aí seu comentário, o que você acha. Eu tô com o pressentimento que vai acabar vindo flamenguista aí, então, se você é a favor da postura do Flamengo, comente aí também, vamos discutir com respeito, mas podemos trazer a discussão. Eu sou contra a postura deles, mas, como eu disse, legalmente não tem nada o que condenar. E no mais aí, deixe seu comentário, deixe sua opinião, diga o que você acha que vai acontecer nesse fim de semana e para cima deles. Abraço. Tchau, tchau, gente.